Política. Termo relacionado a algo público e de amplo significado, sendo associada mais comumente à atuação que diz respeito ao espaço público, seus habitantes, o meio e suas inter- e intra-relações. Através da política são negociados interesses e debatida e aplicada a governança de uma nação. Indo além da definição de política, existem também as políticas públicas, que é quando o Estado age em prol das necessidades da sociedade civil. Existem muitos conceitos sobre cultura. Segundo o dicionário Aurélio, entende-se cultura como 1. Ato ou efeito ou modo de cultivar. 2. O complexo dos padrões de comportamento e das crenças, das instituições, das manifestações artísticas, intelectuais, etc., transmitidos coletivamente e típicos de uma sociedade. 3. O conjunto dos conhecimentos adquiridos em determinados campos. 4. Criação de certos animais. A cultura é um complexo de comportamentos de grupos de pessoas relacionados a crenças, ações artísticas, regiões geográficas e também intelectuais. Tendo-se em mente essas duas definições, podemos então entender o que são políticas culturais. São meios de organização de relação entre as culturas de uma ou mais nações. Pelas políticas culturais, conseguimos uma conversação entre diferentes grupos sociais a fim de entrar em acordo e alcançar interesses. Mais especificamente, esse documentário trata das políticas culturais do cinema no Brasil. Desde o final da década de 90, é possível observar um crescimento exponencial da produção cinematográfica brasileira. Um dos grandes atores envolvidos neste processo de revitalização e desenvolvimento do cinema nacional é o próprio Estado brasileiro, que apoia a produção de filmes através de leis de incentivo fiscal e de editais. Por conta disto, o documentário procura analisar o panorama do cinema brasileiro e a relação desta indústria com o Estado brasileiro, seus sistemas de produção e todo o funcionamento da máquina cinematográfica nacional. Procurando analisar os pontos positivos dessa união, bem como os pontos negativos, uma vez que percebesse, atualmente, uma discussão sobre essa relação de dependência do cinema para com o Estado, as diferenças de tratamento entre o cinema independente e o cinema ligado às grandes produtoras, a revisão das políticas culturais para cinema, a expansão e a concorrência com produções estrangeiras, os caminhos que a produção nacional deve seguir e uma procura por aprimoramento do processo, a maior participação do Estado como agente regulador, fomentador de investimentos de origem privada e proliferador de equipamentos culturais no território brasileiro. Como funciona a produção cultural cinematográfica no Brasil? Bom, existem duas formas. Existe a forma da produção, criar um projeto, ou o diretor criar uma proposta. Geralmente isso acontece nos documentários. Tá. E quando se cria os projetos, quando se desenvolvem, escrevem-se nas leis, nos editais, e então busca-se o patrocínio. Tudo bem, os editais. Os editais são simplesmente atos oficiais administrativos com fins de abertura de licitação, contratação. Por exemplo, vamos pegar um edital de contratação de produtores, de pessoal que trabalha com cinema. Um exemplo, você vai ter lá provas, avaliação de título, cursos para formação, a remuneração, a carga horária, é uma contratação. E aí a produtora se inscreve nesses editais para produzir o filme. A primeira forma que eu disse sobre a produção então ela vai ter um roteiro. Primeiramente ela vai ter um roteiro, que é o esqueleto de toda a produção cinematográfica. O que tem no roteiro? O que está incluso no roteiro? Tá a descrição de personagens, as falas dos personagens se tiver uma fala, a descrição do cenário, dos locais, tá. A produção, a partir do roteiro, vai procurar diretores, vai contratar figurantes,
vai procurar os locais onde vai ser feito, vai fazer a contratação desses locais. E então, caso seja a segunda possibilidade, que é o diretor ter uma proposta, ele vai até a produtora com esse projeto e aí parte da produtora, que foi o processo, como eu disse anteriormente. Aí chega a parte do patrocínio, que é a parte que existe bastante dificuldade nessa parte no Brasil. Por quê? Quem corre atrás do patrocínio são as produtoras. Por que é complicado? Porque deveriam existir empresas que façam isso. Aliás, existem empresas, mas você chega na mesa do cara, você vai ter o quê? 250 projetos para ser lido por ele, por uma pessoa só, entendeu? Então, é muito projeto para pouca verba. Aí que entra o problema do Brasil, entendeu? Acho que devia ter uma iniciativa melhor pelo Estado. Com a Lei Rouanet fica um pouco mais fácil, porque tem mais abertura. E também a Petrobras tem bastante projeto bem legal, uns projetos bem legais. E agora chega a hora de você comercializar os seus filmes. Bom, primeiramente você tem que estar ligado com grandes distribuidoras do tipo Warner, Columbia, Fox, porque vai ser muito difícil você divulgar seu filme sem essas grandes distribuidoras. E também você tem que estar no padrão delas, porque o que elas querem é lucro. Então, se você tem uma proposta bem radical, bem diferente, tipo sexo, drogas, violência, você vai ter bastante dificuldade de lançar seu filme. E se você conseguir lançar seu filme, vai demorar anos. Na década de 70, durante o governo do presidente militar Ernesto Geisel, houve a criação da Embrafilme, uma empresa estatal de cinema. Ela foi de suma importância para a produção de filmes no Brasil na época, e 2 filmes se destacaram muito. Foi a produção do Bruno Barreto, que foi a Dona Florinda dos Maridos, e o filme de Hector Babinco, Pichote, a Lei do Mais Fraco. Eles foram de grande sucesso de público e de crítica. Durante a década de 80, houve o fim da ditadura militar, e acreditava-se muito que os filmes passariam a ter maior liberdade criativa e o menor controle do governo nesse sentido. E só que isso não foi o que aconteceu por conta do fim da Embrafilme por parte do presidente Fernando Collor, durante aquela política de neoliberalismo e de entrada de capital estrangeiro. Por essa razão, a década de 90 ela não foi tão produtiva para o cinema nacional, por conta do fim da Embrafilme e pela competição e entrada de filmes estrangeiros no país. O cinema brasileiro só teve sua retomada no final da década de 90 por conta das leis de incentivo. E 3 filmes brasileiros conseguiram na época a indicação para o Oscar. Foram o Que é Esse Companheiro, o Quatrilho e também o Central do Brasil. No início dos anos 2000 houve a criação da Ancine e desde então, a partir das leis de incentivo e da lei do audiovisual, o cinema nacional ele tem tido o apoio do Estado e de todas as leis que servem de apoio à sua produção. Atualmente, apesar de todos os investimentos do governo federal, apenas 93% das cidades brasileiras têm salas e complexos de cinema. Com isso, apenas 107 milhões de cidadãos têm acesso aos cinemas e às salas de cinema. Ou seja, apenas 7% das cidades acabam tendo acesso ao cinema, o que é um absurdo, porque algumas cidades chegam a ter de 100 mil até 500 mil habitantes. Ou seja, os cinemas ficam concentrados em grandes centros, enquanto o interior do país e as suas demais regiões acabam não tendo acesso a esse equipamento cultural. Apesar de tudo, o cinema brasileiro ainda tem esperanças, porque nos últimos 5 anos houve um aumento de 46% no número de salas no país. Apesar de, ainda assim, a maior parte delas está concentrada nos grandes centros, está ocorrendo uma expansão em direção ao interior do país. Uma crítica ao patrocínio estatal, eu acho que seria o fato de atualmente o governo patrocinar iniciativas de grandes produtoras, que já estão consolidadas no mercado. Ou seja, elas têm meios de divulgar esses projetos, de fazerem grandes, mesmo sem a ajuda do governo. Enquanto isso, os produtores independentes, eles não têm essa verba, eles não têm essa ajuda da mídia, e o certo seria que esses projetos fossem direcionados para eles exatamente porque eles não têm como realizar esses projetos sozinhos. Enquanto essas grandes produtoras,
elas acabam tendo um retorno maior, inclusive financeiro, para poder investir de novo em outras produções. E o dinheiro que deveria ser gasto com os produtores independentes acaba sendo gasto com uma indústria que já existe. Podemos chamar de jato. Podemos chamar de jato. Se você conseguir lançar seu filme, vai demorar anos. Acabou? Anos. Acabou? 7% não. Não tem como ele se indignar agora, vai ficar. O que? Você vai ter etapas. Podemos chamar de jato. E aí. É. Ela parece Taylor Swift, copo, gente. Tá. E o Vila Burguês. Tá. Vai. Jefferson. Vai no improv? Oi? Vai no improv? Não é improv, né? Fala você. Sim, mas não tem pergunta. Não sei. Falando Vai, quando eu tô assim. sem óculos. Nossa, cadê a cabeça de saia? Vai. É uma pintura. Arte moderna. Pode falar, pode dar uma. Peraí. Continua. O que é isso? É hindu, né? O que é isso? Aperta na frente. Fala, eu gosto de batata quente. Pra câmera, rapidão, vai. Eu gosto de batata quente. Não, como se você estivesse falando uma coisa séria. Eu gosto de batata quente? Isso é uma pergunta. Tipo assim, eu gosto de batata Eu quente. sei. Eu gosto Eu de gosto de batata batata quente com queijo vegetal. Fala, Saila, eu gosto de batata quente com queijo. Fixe seu olhar Olha sério, eu gosto de batata. Eu gosto de batata quente com queijo vegetal. Parece Sai daí, sai daí. Isso não pareceu De sério. novo. Mas nunca consegue ser. Vai, de novo. Véi, De novo. Vai, filho. eu gosto de batata quente com queijo vegetal. Tá bom. Não tem tomada, é uma mentira isso.